Aconteceu hoje, nível médio, atendente de balcão, tá? Da banca Consupan. Você que está se preparando para a banca Consupan, que vai acontecer em Missão Velha, vai acontecer em Cedro, nós temos mais uma prova da banca para preparar você para este certame. Se a gente fosse se espelhar no último concurso que teve da Consupan, que foi domingo passado, né, 2 seguidos, a banca não repetiu nada do que aconteceu na prova de domingo passado. Foi uma prova de exceção, como eu havia falado nas aulas passadas. Se a gente fosse basear somente pela prova passada, a gente teria totalmente diferente. Teve muito texto nessa prova e pouca gramática. E as de gramática que caíram, cabem anulação. Nesta aula, aqui no botãozinho do mais, olha, você pode clicar aqui no YouTube, tem um botãozinho de mais. Você vai clicar, você baixa, você vai abrir uma pasta do Drive, tem as 2 fotos da prova e tem a foto dos recursos, que é a 6ª e a 10ª, tá bom? Começando aqui a analisar a prova em si. Nós temos o texto do Rubem Braga, texto muito bom, tá? Que se chama O Mato, eu não conhecia. E não vou ler para você, você pode ler aqui, fazer em casa para fazer um treino para essa próxima prova da Consupan, tá bom? Na primeira questão diz o seguinte: veio o vento frio e depois o temporal noturno, e depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu em brumas. Durante o dia, a cidade entardeceu em brumas. Quando ele disse entardeceu em brumas, fiquei pensando, levanta a mão aí, comenta aqui, quem lembrou da música do Alceu Valença? A bruma leve... Não, não é a bruma leve da paixão, não. Tem uma música dele que fala sobre a bruma. A bruma, gente, é aquela espuma, não é? A espuma. Cabe vários contextos, tá? A bruma pode ser uma coisa branca, né? Espessa. Neblina também pode ser, tá? A tarde estava coberta de uma neblina no final da tarde. A cidade estava coberta de uma neblina no final da tarde. Letra A, nosso gabarito, a gente não tem nenhum problema nessa questão, tá bom? Na questão de número 2, outra de interpretação de texto, perguntou: assinale qual das alternativas a seguir melhor representa o sentimento do homem ao se afastar da cidade e caminhar morro coberto de mato. Então você tem que voltar ao texto e identificar o sentimento inicial dele. Ele estava voltando do trabalho, acredito eu, estou pensando, eu lembrei muito de mim aí, tá? A gente traz um pouquinho para a gente, saindo do trabalho, estresse da cidade, muita coisa para fazer, e vem um dia atípico, né? Principalmente aqui no Nordeste, por exemplo, chuva, né? Vem um dia atípico de uma neblina, um sol diferente, aquele tormento da nossa vida, e a gente quer um momento de escape. Ele saiu, não foi para casa, desligou não, porque o celular tocou depois, né? E entrou em contato com a natureza, esquecendo de tudo. No meio dessa reflexão, o telefone tocou, mas ele deixou tocar, se distraiu pelos barulhos falhos da cidade, mas depois voltou para a natureza, né? Ele voltou. Então eu acredito que o sentimento aqui, gente, ó, a expressão o sentimento do homem afastar, frustração com a vida urbana, ele naquele momento não está frustrado. Ele está em total imersão. Veja que ao se afastar da cidade, caminhar pelo morro coberto de mato. Então tá aqui, gente, ó. Então o homem esqueceu o trabalho, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto e saiu andando lentamente naquele morro coberto de um mato viçoso perto da sua casa. O capim cheio de água molhava seu sapato. Então eu acredito que nesse momento ele não estava se sentindo frustrado. Ele estava em paz, em total imersão com a natureza. Ele não estava com a alegria de encontrar um camaleão, não só por isso. Eu acredito que ele teve uma paz ao sentir-se parte da natureza. Não foi, não?
paz ao sentir-se parte da natureza. Foi o sentimento daquele exato momento que ele estava tocando o mato com os pés. Eu acho, letra C, o gabarito aqui dá 2. Outra de interpretação de texto, tá? Na prova passada não teve nenhuma. Na terceira, por um instante, o homem voltou seu pensamento para a cidade. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos falhos da vida urbana. Aquele telefone tocando em vão. O telefone tocando em vão, candidato, ele estava tocando e ele não atendeu, mas ele se distraiu, né? Ele olhou para o telefone tocando, depois ele voltou por conta do camaleão. O camaleão ficou ali olhando para ele, ele olhou para ele e voltou para a sua imersão. Então, quando ele diz aquele telefone tocando em vão, eu acho sim que representa o ruído e os sons constantes da cidade que a vida atribulada nos traz. Será barulhos cotidianos da cidade, tentativas frustradas de comunicação e conexão, sucessos e realizações na vida na cidade? Eu vou com um colega aqui, mas tem muita confusão. Eu queria muito ouvir vocês aqui. Coloca aí o comentário de vocês para quem fez essa prova. E quem não fez, está fazendo para conhecer a Consupan? Me diga aí se cabe outra coisa, gente. Atos falhos. É um ato que aconteceu, mas ele foi falho. Ele não conseguiu êxito da vida urbana. Atos falhados da vida urbana. O barulho cotidiano da cidade é um ato falhado. Gente, eu vou de D porque o ruído e é um som constante, o telefone. E ele foi falhado porque ele não foi atendido. Mas se você quiser fazer um recurso nessa questão, eu acho que pode ter mais de um viés de interpretação. A questão de interpretação, você pode mesmo fazer o recurso e explicar os seus motivos para a banca, se você pôs outro. Redige, pede para uma pessoa ler, faz ajustes e manda no período de recurso, tá? Na quarta questão, analisando aqui, a gente tem: assinale a alternativa que identifica o que motivou o homem a abandonar temporariamente sua vida urbana e a caminhar pelo morro coberto de mato. O que foi o motivo, cara? Que ele saiu. Eu fiquei pensando comigo. Cara, ele estava atribulado. E o dia atípico, né, com neblina, o dia chamando, vem, foge disso, vem conhecer, repara na natureza, no mundo que te cerca. Eu acho que o tempo, o clima ali, ele foi um primeiro ato convidativo. Mas será que foi só? Ou o estresse estava tão alto que ele precisou se desligar? Então, veja. A necessidade de atender... Não, gente, pelo amor de Deus. A curiosidade de observar... Não. A obrigação de... Não. Então, letra B é o gabarito que mais se aproxima. A vontade de fugir do desgaste nervoso da vida urbana, eu acho que nem é tanto isso. Eu acho que o tempo foi um ato principal aí. A vontade de fugir do desgaste, também sim. O que vocês acham? Comenta aí, tá bom? Na quinta questão, a gente tem o seguinte, perguntando o quê? O efeito, assinale como o homem reage ao ambiente natural que o cerca. E qual é o efeito desse ambiente sobre ele? Ele se sente perdido e deseja retornar à cidade? Não, ele está muito bem na natureza. Ele se sente incomodado com o mato? Não. Ele encontra paz e deseja se integrar completamente à natureza. Letra C, de casa. Olha, a gente não previu isso, mas até aqui a prova está uma delícia, não é? Sexta questão, questão que merece crase. Eu escrevi o recurso aqui. O recurso é a base. Você pode aumentar, mudar as palavras, porque muita gente vai usar o mesmo recurso para recorrer. Então já começa a fazer as modificações aí, tá, candidato? Veja. Diz assim, ó. No trecho, o homem ficou atento. O homem estava atento. Gente, aqui é um verbo de ligação, tá? Deixa eu diminuir aqui.
aqui é um verbo de ligação, VL, verbo de ligação. E a gente sabe que os verbos de ligação não pedem preposição. Eles nem têm transitividade. Atento aqui é o predicativo do sujeito, tá? Atento, na morfologia, é um adjetivo. Adjetivos e substantivos pedem preposição que a gente chama de regência nominal. O verbo ficar não tem como pedir preposição, ele não rege nenhuma preposição. Tudo bem? Já o adjetivo atento, nós temos uma regência nominal. Quem está atento a, para e de. Então, o adjetivo atento, ele rege a preposição a, de e para. Segundo Celso Pedro Luft, que fez um dicionário somente para analisar regência. No recurso que eu fiz, eu coloquei 2 obras do Celso Pedro Luft que embasam o meu recurso para essa questão. Quem está atento a. O adjetivo atento rege a preposição a e os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, automaticamente aceitam porque eles já se iniciam com a. Ora, se o demonstrativo aceita um a, esse a, que é do adjetivo atento, regência nominal, jogou o a para cima do aquele que aceitou. A letra C, eu marcaria também... letra C não. Eu acredito que o gabarito vai ser letra B, tá? O verbo ficar exige a preposição a e a palavra aquela já começa com vogal. A palavra aquela já começa com vogal é uma assertiva, tá certo? Tá? Não é por conta do vida, tá? Mesmo que aquele aqui fosse masculino, aquele, o aquela ou aquele aceitaria o a independentemente da palavra vida. Tudo bem? O verbo ficar exige a preposição para... Não, o verbo ficar não. O adjetivo atento. A palavra humilde, que é um adjetivo, exige a preposição a. Nesse caso, ele está como recebedor e não como regente. Está tudo errado aqui. Essa questão não tem gabarito, mas o da banca, ainda não saiu o gabarito, vai ser letra B, o preliminar. Mas ela vai anular porque a Consulpan tem noção de vida, né? Ela tem que anular. Se não anular, a gente recorre judicialmente. Não é isso? É sim. 7ª questão. Bom, eu nunca vi uma questão dessa, mas é fácil demais você trocar uma expressão por um pronome. Eu nunca vi uma questão, não sobre pronome, mas uma questão desse jeito. Tão estranho e tão fácil. Veja. Ele pôs a mão no tronco. Quem põe a mão em algo. Ou seja, pôs a mão nele, que é a junção da preposição em, quem põe a mão em, mais o ou o nele, que é o pronome oblíquo tônico. Esse aqui não é um pronome reto, tá, gente? Deixa eu te explicar aqui. Os pronomes retos, ele, ela, nós, são chamados de oblíquos tônicos quando eles forem antecedidos de preposição. Como foi antecedido de preposição, então ele é tônico, não é reto. Eu acredito que seja a letra A, tá? Sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas como se fosse uma bênção. Eu acredito que seja a letra A. Pôs a mão nela, o tronco, né? É o tronco de uma árvore, não pôs o tronco na árvore expressamente, tá? Deste cai fora e dele. Eu acho que no tronco de uma árvore. Então, no tronco, pôs a mão nele, no tronco, tá? Eu acho que não cabe o nela, não. Mas, se você quiser caçar confusão, pode ser as duas. É um recurso bem válido aqui, tá, gente? Pode retomar tanto árvore como tronco. É mesmo, olha. Diga aqui o que é que você acha. Errou a 7? Eu acho que você não errou. Mas se você errou a 7, tenta argumentar também letra B.
O ela pode ser retomar árvore ou nele, tronco. Oh, boa. Essa é boa e eu sei que você vai fazer recurso, você errou. Bora lá na 8. Gente, na 8, eu fiquei pensando um pouquinho quando ele disse a pedra escura com uma pele de musgo. Com uma pedra escura com a pele de musgo. Isso aqui é uma metáfora, gente. Porque a pedra é comparada a um ser vivo. A pele de um ser vivo é comparada. Então, eu não fiz recurso para essa porque aqui tem uma impropriedade. A pedra é comparada a um ser vivo. A pedra é comparada à pele de um ser vivo, mas nós temos uma metáfora. Se você quiser fazer recurso, se você errou essa questão, cabe, tá? Eu vejo como uma lacuna aqui. É uma metáfora porque a pedra é comparada a um ser vivo. Gente, presta atenção na diferença entre metáfora e comparação. Metáfora é uma comparação direta, sem conectores. Eu posso dizer, a pedra de pele de musgo. Você sabe que pedra não tem pele. Isso é uma metáfora, tá? Agora, se fosse a pedra com a pele que se parece de um musgo, aí seria uma símile ou uma comparação. A prosopopeia, muitos autores dizem que a prosopopeia é um tipo de metáfora. É um tipo de metáfora. A letra B está bem mais precisa, porque a pedra é personificada, prosopopeia e personificação é a mesma coisa, recebendo características humanas? Sim. Eu iria de B, mas a letra A está certinho. Você pode encontrar qualquer definição por aí, gente, de metáfora, de prosopopeia e fazer esse recurso. Não vou fazer recurso para 8 não, estou com preguiça, hoje é domingo. Você consegue fazer. Aquela de gramática eu fiz porque dava mais trabalho, tá bom? Mas a 8ª questão também cabe um recurso, tá? Não há sinestesia, não há mistura de sensações nem ideias contrárias, tá bom? Chegamos aqui na 9ª, perguntou o seguinte: ali perto mesmo a cidade murmurava, estava, via. Gente, a gente estuda na minha aula de verbo, aula 2 de verbo, as terminações do pretérito imperfeito. Aqui é a letra D mesmo, viu? Sempre que o verbo terminar no vá, ia, nha e era, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. Falava, olhava, pegava, beijava, saía, corria, subia, tinha, era, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. Aqui é gramática, cara. São as desinências do pretérito imperfeito. Aqui não cabe recurso, está certinha, letra D. A 10ª questão, outra que cabe recurso, que está nesse recurso que eu mandei agora. Nós temos um erro grave na hora de classificar as orações. Pensa aqui comigo, ó. Eu fiz análise no recurso. Baixe e envia quando abrir a fase do recurso. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena. Aqui eu tenho minha primeira oração, que é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem nenhuma conjunção. Sacudiu um pouco. Aqui é a minha segunda oração coordenada assindética. Tá? Eu tenho duas assindéticas porque ela não tem conector, ela é ligada por uma vírgula. E recebeu nos cabelos, esse E é uma oração coordenada sindética aditiva, uma apenas. E recebeu nos cabelos e na cara. Gente, esse E, diferente desse, não liga orações. Esse E aqui, ele tem uma função, ele não é uma preposição, mas ele tem uma função de preposição. Tem uma função de preposição porque ele liga palavras e não verbos. Existem duas conjunções que têm esse mecanismo. São três. É a conjunção E,
aditiva, a conjunção ou alternativa e o como quando comparativo. Ok? Nesse caso, ele está com uma função de preposição, mas é uma conjunção. E ele não liga orações, só o primeiro. Como se fosse uma bênção. Esse como é uma oração subordinada adverbial comparativa. O problema não está na análise, está no que se pede. Veja, as orações coordenadas aditivas. Não tem orações coordenadas aditivas no plural, só tem uma. Eu acho que o gabarito realmente preliminar vai ser letra C, mas ele deve ser anulado por quê? Pois a mão no tronco de uma árvore pequena é uma coordenada assindética. Ela não é aditiva. Aditiva é só e recebeu nos cabelos e na cara de água como se fosse. E ele botou aqui a adverbial junto no meio. Tá tudo errado, cara. E recebeu nos cabelos, ó. Aqui na A não tem. E recebeu nos cabelos como se fosse. Aqui só tem uma. Porque não tem duas. Não existe gabarito para essa 10ª questão. Olha, ela mandou feio nessa prova. Se a gente for pensar, eu tenho aqui 4 questões que cabem em recurso. E aí, com Supan, como é que a gente fica? Deixa o comentário aqui, tá, gente? Baixa o material, deixa o comentário, manda recurso. Estuda para fazer esse recurso. Eu desejo boa sorte para você nesse concurso da Câmara de Crato e nos próximos que virão. Tchau, gente. Bom domingo.